Oi, meu amor, tudo bem? Estou esperando aqui as pessoas irem entrando. Como é que eu faço para convidar ela para cá, aqui? Ah, agora aqui, né? Aperta para mim. Com a minha super estagiária. Pode? Ó, só, a minha The Intern. Oi, tudo bem? Eu tenho uma geração Y ao vivo aqui, entendeu? Para me ajudar. Quando que eu pensei que eu ia estar velha para mexer num aparelho eletrônico? Boa Carol, noite. eu tô melhor que você, então. Você está muito melhor que eu. Você tá 1000 anos na frente que eu. Você tem uma experiência aí, né? Eu falei para ela, como é que eu faço a live ao vivo? Ela falou, como assim, você não sabe? Eu falei, não, você faz todo dia ou não? Sim. E aí, gente, adorei que vocês estão entrando. Estou muito feliz por todo mundo que está aqui. A gente marcou isso em cima da hora. Minha ideia de fazer essa live chegou ontem, né? Porque ontem foi dia do psicólogo. E eu tô aí, eu e a Neide pensando juntas, eu acho, e desde que a gente começou o processo de consultoria, eu tenho visto como o autoconhecimento e a consultoria estão ligados. E é algo que eu já sabia, mas é interessante quando a gente atende alguém que está totalmente assim nesse meio e que percebe que são ferramentas, né? E aí eu queria que você se apresentasse, já que o Instagram é meu e a casa é minha, eu quero que você se apresente para quem está aí. Bom, boa noite. Eu sou Neide Moreira. Eu, inicialmente, né, na minha vida acadêmica, me tornei advogada e depois eu passei pela experiência do processo Hoffman como aluna, me apaixonei e aí enveredei na estrada do autoconhecimento. Isso já faz 35 anos, né? Então eu tenho alguma experiência nessa Alguma jornada. experiênciazinha. Mas inclusive foi lá atrás que eu conheci sua tia, enfim, e acabamos que nos reencontramos agora. Eu e você, Carol. Mas o Graças a fato Deus. são muitas coincidências, né? Que Sim. a Carol é amiga da minha afilhada que mora em Boituva, enfim, a gente tinha que se reencontrar mesmo. Tô esperando a Bianca entrar aqui. Se ela não entrar, ela vai assistir, mas eu mandei para ela, tá? E ela adorou Ah, saber da novidade. muito bom, muito bom. O pessoal É, de Boituva, a gente está falando da Bianca Barrilari, que ela também aqui, ela é, né, blogueiraça aqui, tá assim, super influencer, e ela participou do processo há muitos anos atrás. isso, exatamente, do processo Hoffman. E aí eu vi a Bianca fazendo um estudo de cores com a Carol, e aí eu fiz algum comentário, a Carol falou, você conhece a Bianca? Eu falei, então, faz 40 anos que conheço os pais da Bianca, e a Bianca é minha afilhada. Mas o fato é que nessa trilha de autoconhecimento eu fui fazendo várias formações, e hoje eu sou consteladora sistêmica familiar. Então, eu faço um trabalho de acompanhamento terapêutico dentro da visão sistêmica, né? E eu devo dizer, Carol, que eu fiquei muito surpresa com o teu trabalho, o tanto que envolve o autoconhecimento. O quanto o autoconhecimento se mostrou fundamental no trabalho que você faz. Que é aparentemente, né? É moda, é cor. Aliás, hoje, para eu me vestir, para vir aqui, eu falei, ai meu Deus, eu vou fazer uma live com a Carol. Não, todo mundo fala que tem isso, mas vai me desmistificando quando vê o jeito que eu sou assim na real, né? Mas eu acho que É, você pensa, nossa, eu vou conversar com uma consultora, ela deve estar sempre muito impecável. não, e deve olhar todos, e olha, né? Todos os detalhes. Olha, Mas a gente, como quando eu falava com você, eu pensava, ela deve estar avaliando aqui, meu Deus do céu. Calma, Neide, eu sei que eu preciso constelar isso. A gente vai chegar lá. Tá? Mas assim, acredito que eu no início eu fiquei muito feliz de ter esse contato com você, né? Da gente poder se aproximar. E eu falei, gente, como é que eu vou entregar para alguém que se conhece tanto ferramentas de autoconhecimentos ligadas à imagem? Porque eu falei, ela já se conhece, assim, né? Eu sei que, mas o que eu vou apresentar para ela? Daí eu falei, bom, a gente tem que partir em tudo da premissa que é óbvio para a gente que faz isso sempre.
né? E não é óbvio para você. Eu achei incrível quando a Neide abordou, né? Quando a gente estava conversando, que a consultoria de imagem para ela se via como se ela estivesse aprendendo uma língua. Ela falou, então é como se eu estivesse aprendendo Isso. alemão. Não que ela não saiba Isso. falar, que ela já não saiba sentir, mas ela não sabe expressar aquilo através daquela língua. E eu quis, né, trazer para ela como expressar através das roupas. Mas o caminho é através do autoconhecimento. Sim, porque, na verdade, eu fiquei muito surpresa com o trabalho de consultoria que você faz, Carol, porque, assim, é um trabalho conjunto. De nada adiantaria o meu autoconhecimento se eu colocasse uma roupa ou me apresentasse de uma maneira que fosse completamente distoante da minha fala ou daquilo que eu quero transmitir. E, ao mesmo Sim. tempo, de nada adiantaria você vir com todo o seu conhecimento se eu não me conhecesse o suficiente para te dar o feedback, né, para eu te dar informações para você me ajudar. Então, eu vejo que é um trabalho de parceria na acepção da palavra mesmo. Nós caminhamos juntas mesmo. Sim, a Raquel está aqui, é uma grande amiga minha, consultora também, e ela, né, eu contei todo para ela a história e a gente troca muita ideia e figurinha sobre trabalho. E eu sempre falava para ela, né, por ela estar, né, no mercado há muitos anos, eu falava, gente, a gente se chama de Tinder, porque a gente tem uma relação que a gente fala que foi assim. Eu falava, meu, se a pessoa não se abre para mim do que ela quer, fica muito difícil de eu entregar um trabalho bom. Né? Sim. Porque se a pessoa não deixa transparecer o que ela realmente quer, mas eu sei que muitas pessoas não deixam nítido o que elas realmente querem, porque elas não sabem ainda o que elas realmente Isso. querem. E isso é a Exatamente. coisa mais difícil, eu acho, na vida, que é o que você faz, que é conduzir a gente para entender o que é importante para a gente. Então, eu vou aprender a falar alemão, mas eu vou aprender a falar o quê? O que eu quero aprender? Porque quando a gente vai aprender uma língua nova, então você fala, eu vou aprender o inglês porque eu quero melhorar o meu inglês, a fluência, então, na minha parte corporativa. Aí você vai e faz um curso específico, né, para termos do uso corporativo. E a minha consultoria consegue abranger, então, olha, eu preciso melhorar a minha imagem no trabalho. Vai ser um processo num todo, mais direcionada para o, né, pro profissional. Só que se Sim. a pessoa não sabe o que ela quer transpor naquele profissional, tudo fica muito estranho, né? Eu falo, É. eu entrego e a pessoa fica com uma. Eu falei, gente, a terapia entraria aí totalmente. O autoconhecimento, né? O que as pessoas esperam da gente quando a gente se veste ainda é algo que impacta muita gente, né? Essa adequação. Sim, com certeza. E, na verdade, o que nós vivemos emocionalmente, nós transportamos para todas as áreas da vida. Então, eu imagino, Carol, que se alguém não se conhece suficientemente, não é que você precisa também fazer 20 anos de terapia para poder fazer Igual bem. você, não. Não, por favor. Mas, por exemplo, se eu tenho emocionalmente um vício, um comportamento que sempre me leva à insatisfação, por exemplo. A tendência de eu procurar você, de nós fazermos um trabalho, você me acompanhar, etc, etc, e eu sair insatisfeita, é muito grande. E não tem nada a Sim. ver com o seu trabalho, tem a ver com o meu jeito de funcionar. Porque como eu não me conheço, eu não passo isso para você e, obviamente, você vai me orientar de acordo com aquilo que eu estou te passando. E olha, Carol, eu vou te dizer uma coisa, você é uma terapeuta inata, né? Porque no teu trabalho você saca muitas coisas. E eu Sim. admiro muito a sua forma honesta e direta, né? De falar as Não, coisas. eu acho que o virginiano, e até eu postei esses dias, a gente chega a ser rude às vezes com as pessoas pela maneira como a gente fala diretamente. Muita gente, eu entendo que a gente tem que ter um cuidado e tomar um equilíbrio pelas personalidades, assim, mas de você acabar para uma pessoa que está um pouco, às vezes, né, ela, como eu posso dizer, frágil ou num momento vulnerável, e você, mas é direto, porque eu acho que a gente não tem que ficar enfeitando muito o que é. E aí, se isso é um problema, é uma questão a ser tratada, eu falo, eu estou aqui dando carinho, eu posso indicar profissionais como você para você melhorar essas relações e saber externar isso melhor, mas existe uma questão. E ficar passando a peneira e fingindo que não existe é muito vazio.
né? Eu falo que, Sim. assim, hoje, com tudo que aconteceu nesse cenário novo, e até uma querida, a Fernanda, eu nem, não sei se a Fê está assistindo, ela passou pelo processo de consultoria há pouco tempo e ela me mandou esses dias um post, né? O que a pandemia fez por você? Eu tô vendo pessoas se autoconhecendo, pessoas né, se reinventando, as prioridades se invertendo. O que você fez por você? Ela fez a consultoria. E até quando a gente estava em processo, eu falei, você já fez terapia? E ela falou, não, mas agora eu tô vendo que seria algo bacana de eu fazer mesmo, Sim. porque é uma ferramenta e às vezes você não precisa ter uma grande questão, igual em roupa. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu me visto bem. Tá bom, você mesmo quando me trouxe, não, eu sou super elogiada, é uma pessoa Sim. elegante, se veste bem. Mas é saber o que está comunicando. Eu acho que a gente precisa estar ciente de como que isso está impactando também ao redor, né? E a gente espera um retorno da nossa imagem. Agora está todo mundo aqui, até brinquei, né, no 4x4, que eu adorei a live que você faz, porque é o que virou. Lá vocês são 4 e aqui a gente está no modo 4x4, gente. Ó, é 4x4 no melhor da vida. Eu falei, agora eu viro para as clientes, e até brinquei hoje, né, com o pessoal lá que está no meu grupo. Falei, gente, vocês vão ter que ensinar todo mundo que a consultoria agora também tem muita pegada no Zoom, porque é tudo online, tá? Se eu falar para cliente comprar calça social para ir trabalhar agora, ela vai falar, pô, Carol, eu tô trabalhando de pantufa, meus sapatos nem lembram que eu existo, né? É Então, verdade. eu acho que é muito trabalhar isso também, que hoje as pessoas. Eu falo que eu acredito, e eu falo que também a gente acredita muito no que a gente sente, que as coisas, que todo mundo já estava melhorando no mundo. É aquilo, eu creio no mundo melhor a cada dia. Eu estou em busca de ser alguém melhor a cada dia, longe da perfeição, mas melhor. E aí eu via que as pessoas também estavam preocupadas em evoluir, mas isso acelerou o processo. Sabe Sim. assim? Então vamos evoluir, porque o que você estava não está funcionando. Sim, e eu vejo que hoje as pessoas buscam. O meu consultório aumentou de fluxo. Por quê? Porque as pessoas estão querendo. E não é assim, eu quero. Eu preciso resolver problemas. Não, as pessoas estão tendo tempo para se olhar e elas estão percebendo a importância de depositar autoconhecimento, depositar confiança, depositar preparação para o inesperado, porque todos nós fomos pegos de surpresa. E quem tinha um trabalho de autoconhecimento, ou quem tinha essa visão, ou de alguma maneira tinha um contato com seus sentimentos, com o seu jeito de funcionar, saiu na frente. E as pessoas que Sim. não tinham isso, muitas caíram em buracos profundos por problemas ou por restrições que, se tivessem um autoconhecimento, se tivessem um equilíbrio emocional maior, enfrentariam de outra maneira, né? Então, eu acho assim, eu adoro terapia, sempre fiz terapia, eu acho que eu cresço com isso e eu vou conhecendo novas técnicas, né? Porque é a minha área, enfim. Mas eu acho que isso só me acrescentou. E justamente eu acabo atraindo situações e pessoas que têm a profundidade, por exemplo, que você apresentou. Eu fui fazer uma consultoria de moda, né? Eu estava pensando em cor, o que eu esperava? Cartela de cores, só para eu saber, né? Não, Brincar e eu mais achei com a... engraçado, né? Eu pedi para minha irmã, que é a minha assistente, responder, e daí eu falei, não, deixa que a Neide, eu vou responder a Neide, eu conheço a Neide, né? Aí ela me mostrou, ela falou assim, acho que você poderia me ajudar com a sua imagem. Eu falei, pô, mas ela é super bem vestida, né? Eu vou ajudar o quê? Assim, ela deve estar em algumas... E aí a gente viu como tudo isso pode ser aprendido, né? Então, eu adorei o Sim, termo que você usou, é depositar mesmo. Então, depositar confiança também no que a gente vai vestir e externar a partir de hoje. Depositar ferramentas que você pode não estar precisando nesse momento. Mas eu acho que o momento que a gente não está, assim, né, como você disse, no buraco, é mais fácil da gente pegar essa ferramenta e fazer ela funcionar do que você esperar você chegar num nível que, nossa, eu não consigo fazer nada mais agora. Então, eu não sei como eu trabalho, eu não sei como eu me visto. sim. E fora o que, gente, cá para nós, que a Carol não nos ouça, Eu vou ela ouvir. manda, ela manda um questionário básico. Cara, Básico. assim,
Olha, eu sou terapeuta, eu faço terapia, passo por terapia há anos. Ela faz umas perguntas ali que eu falo, nossa, peraí, deixa eu pensar. Nunca tinha, né? Faz tempo que eu não penso nisso, ou eu nunca tinha pensado nisso. E são Sim, perguntas a meu respeito, né? E eu sim, fiquei, por isso que eu já comecei aí já me apaixonar por todo o processo. Porque eu falei, olha, que coisa incrível, né? sim. Porque o teu trabalho ajuda também no autoconhecimento. É muito interessante. É muito interessante. Eu tinha uma mania de, né, no início, quando eu estava começando, eu querer responder as coisas para as pessoas, porque eu via que elas ficavam sem palavras. Então, assim, eu fazia a pergunta, e antigamente, assim, era tudo no presencial, e aí eu mandava, a pessoa ficava olhando assim para mim, eu falava, ai meu Deus do céu. Bom, vou ajudar ela a responder. Eu vou dar umas opções para essa pessoa, assim, pelo menos se direcionar. E na maioria das vezes a gente já sabe mais ou menos, mas a gente não pode, assim, saber mais ou menos. Eu tenho que esperar você externar com as suas palavras, até isso é uma dica para quem está começando. Eu acho que tanto na área da terapia, como na área do autoconhecimento, como na área da consultoria, eu tenho que esperar a pessoa falar com as palavras dela qual que é o problema dela. Sim, Porque tudo que é subjetivo é sobre mim, né? É o que eu sim. estou achando e não é sobre o que eu acho. E daí eu falava, eu vou engolir o que eu acho, né? E é um exercício diário trabalhar com isso e vou esperar ela externar. E daí a pessoa ficava, até ela achar a palavra dela de colocar isso. E geralmente é Sim, daí que saem as coisas melhores. com certeza. E muitas vezes a gente até se surpreende, né? Ou Sim. positivamente, falando, puxa, ela chegou num ponto maravilhoso, ou nossa, ela passou longe, né? É, Do que ela e está eu mostrando. perguntei para você um pouco, e eu, né, foi até engraçado, o que que a gente precisa para querer fazer uma constelação? Porque é uma dúvida minha, eu tenho muita vontade de constelar algumas situações. Você falou, você não precisa escolher algo tão assim, você pode, né, definir algo. Alguém que está passando por um processo que ela não está confortável com a imagem dela, com a carreira, que é muito do que eu falo de marca pessoal e de branding. Como que ela pode usar a constelação a favor dela? Como que você acredita que isso pode estar linkado? Olha, na verdade, a constelação, porque eu te disse isso, não precisa ter uma coisa retumbante, porque pelo jeito que a Carol me perguntou, eu tinha a impressão de que ela queria equacionar todas as dúvidas da vida, né, com a constelação. A constelação não é mágica. Tudo eu quero, todas as dúvidas da vida respondidas, entendeu? Numa sessão, inclusive. Numa sessão, por favor. Que eu sou muito rápida e objetiva. Por exemplo, você pode trazer para a constelação a sua relação com o trabalho, a sua relação com o dinheiro, a sua relação amorosa. Mas também não é assim, vim constelar a minha relação amorosa ou a minha relação com o trabalho. Não, a gente vai afunilando até que se chegue num sentimento, o que a tua vida profissional traz para você como sentimento. E este sentimento está a serviço do seu sistema, de equilibrar o seu sistema. Porque a constelação tem o objetivo justamente de colocar cada pessoa que faz parte do sistema nos seus devidos lugares. Então, por exemplo, se você tem um problema com o seu chefe, vou falar hipótese, tá, Sim, gente? mas é A legal trazer constelação. exemplos porque a gente só consegue aprender através da experiência, né? Para visualizar. Isso, porque eu estou dizendo que é um exemplo, porque pode ser que no seu caso seja diferente do que eu vou dizer, mas pode ser que o seu problema com o seu chefe esteja relacionado com como o seu avô olhava o seu pai, ou como seu pai olhava o seu avô, ou como seu avô olhava o seu bisavô, né? Tinha um conflito aí, você revive esse conflito aqui na empresa, na sua empresa, por fidelidade àquele que está sofrendo a mesma dor que você. Você sofre a dor para trazer esta pessoa para o sistema. Vou rapidamente falar de 3 leis que regem a constelação. A primeira lei é a lei do Eu tô super pertencimento. interessada na constelação, tô adorando, né? A gente pode falar, porque assim, eu acho que é entender como, porque é o que eu te falei, é algo novo, e quanto mais você usar exemplos banais, melhor, porque eu acredito que todo mundo aqui também, a gente ouve falar, um monte de gente faz e conta dos benefícios, Sim. mas nunca alguém vem explicar para, né, para você.
Isso. Porque, assim, existe uma lei, Bert Hellinger, que foi o criador da constelação, ele observou a tribo Zulu na África. Ele ficou 16 anos em contato com essa tribo. E ele observou, apenas observou, ele constatou que havia leis que regiam os relacionamentos e que, se essas leis fossem transgredidas, havia um desequilíbrio no sistema. Então, uma lei que ele observou foi a lei do pertencimento, ou seja, todos têm direito ao pertencimento. Ah, não, 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 não. Na minha família, o meu bisavô foi assassinado. Você está querendo que eu inclua o assassino no meu sistema? Mas eu não quero nem ouvir falar nesse cara. Então, você pode até afastar o cara, mas você não consegue afastar a dinâmica E a de um energia, eu assassinato. acredito, né? Exatamente. Então, você vai encontrar a violência ou até o assassinato. As gerações futuras podem estar vivendo isso, ou podem... Por exemplo, você pode se tornar assassina atropelando alguém acidentalmente. Eu assisti a uma constelação onde o rapaz falou: eu quero constelar o ódio que eu estou sentindo. Ele falou: é uma raiva tão desproporcional que eu tenho a sensação de que eu sou capaz de matar. Eu não quero sentir isso, não tem sentido. E eu acho que muita gente passa por situações nessa, às vezes, em pressão no trabalho, e fica surreal, assim, e às vezes não é algo que ela que está mal resolvido dentro dela mesmo, né? Esse Exato, dentro do descontrole. sistema que ela está trazendo para a empresa. Gente, a nossa família foi a primeira empresa que nós conhecemos. Então, nós vamos para Nossa, a a nossa minha, empresa. meu Deus do céu, que empresa bagunçada. Gente do céu, tô ferrada. Carol, olha, não tem empresa, não tem família mais bagunçada que a outra. Sim. Tem famílias que são escancaradas, né? A bagunça é escancarada. Tem famílias que não, sabe, ninguém fala no assunto. Sim, Só sim. que este fato que é escondido lá atrás acaba aparecendo aqui nas gerações futuras. E ninguém entende por que Perfeito, aquela perfeito. criança tá tendo aquele comportamento. Ela tá. Tudo na constelação é vida e morte, e é amor. Por amor, você acaba repetindo comportamentos e sentimentos dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Não é o que você... a gente não fala de vidas passadas, a gente fala de ancestrais. É o meu bisavô, minha bisavó. A primeira vez que eu fui fazer constelação, só um parênteses, eu tinha um sentimento de não fazer parte. Eu sempre conto isso, porque eu acho que é muito ilustrativo. E nada justificava aquele sentimento. Estava tudo bem na minha vida, não estava sendo rejeitada, estava tudo ok. Mas eu estava com aquele sentimento. E aí eu fui fazer uma constelação. Na constelação, era com bonequinhos, era uma constelação individual, a consteladora vai fazendo perguntas. E eu fui Porque quando a respondendo. constelação é feita numa dinâmica com mais pessoas, cada pessoa representa, é isso, né? Isso. Imagina um grupo onde as pessoas estão em volta, você vai constelar, por exemplo, eu vou constelar esse meu sentimento de não fazer parte. Então, numa constelação com pessoas, eu vou escolher pessoas que eu não conheço, eu vou escolher uma pessoa para representar a mim, outro a minha mãe, outro meu pai, outro esse meu sentimento. Na constelação individual, isso é feito com bonequinhos, tipo o Playmobil ou bonecos, né? Que tem, enfim, tem o boneco adulto, o boneco pequeno e tem elementos não humanos. Mas o fato daí vai montando o teu sistema. Ah, mas a pessoa fala e o boneco, como é que o boneco se movimenta? Não, ele não se movimenta. Mas na constelação se cria o campo mórfico. A física quântica é o que mais chega perto da explicação do que acontece na constelação. E o fato é que você vai sentindo, as respostas vão chegando, sabe, pela sensação que você tem no seu corpo. Não é mental, sabe? Não adianta você falar, esse aqui é meu pai, então ele tem que estar em tal lugar. Não rola. Você não consegue fazer isso. Você vai falar, putz, tem que ser do lado
lá atrás, do A lado Raquel tá esquerdo. falando aqui que ninguém veio nesse mundo a passeio e que a família Doriana é só no comercial mesmo. E é isso, né? A gente precisa entender Exatamente, essa dinâmica. Mas, exatamente. mas eu Quando eu quero que fui... você termine sobre a sua, porque eu Isso, amei a história. Eu acho que todo mundo vai gostar de isso. visualizar esse exemplo. E aí eu fui constelar, e aí eu fui contando a história, e fui pela... a consteladora foi levando para a linhagem da minha mãe. E eu fui contando, aí a sua avó, né? Então, daí ela perguntou, quem veio da Itália? Eu falei, os meus bisavós. E aí, quando ela colocou a minha bisavó e o meu bisavô, e eu fui contando a história, a minha bisavó se casou com um cara que a família não aceitava. Então, ela se sentiu excluída. E aí ela veio da Itália para o Brasil, portanto, ela não tinha mais lugar na Itália. E ela não se sentia parte do Brasil, tanto que ela nem aprendeu o português. Ela Quando ficou colocou a perdida aí nesse. bonequinha, quando ela colocou a bonequinha da minha bisavó e eu contei essa história, eu falei, gente, é isso que... Olha, eu me arrepio até hoje. É isso que eu estou sentindo. É como se eu não tivesse parte em lugar nenhum, fizesse parte em lugar nenhum. A partir daquele dia, Carol, eu sim, eu não vou dizer que eu nunca mais senti isso, mas toda vez que isso resvala, eu penso, é você, né, minha bisavó? Sim, Eu nem conhecia a minha bisavó, mas a minha alma estava ligada à dela. Então, por quê? Eu fiz isso, claro que inconscientemente, por amor, para incluir a minha bisavó. A segunda lei, voltando lá, a segunda lei é a lei da hierarquia ou da anterioridade. Quem veio antes tem precedência sobre quem vem depois. É precedência, não é preferência. Mas, um exemplo, seus pais vieram antes do que você. Então, eles são maiores do que você. Seus sim. irmãos mais velhos vieram antes do que você. Ixi, Maria, não fala isso aqui que tem uns assistindo, sabe, Dana? Então, olha, vocês que são irmãos mais velhos da Carol, exijam respeito. Não, exijam não, mas é verdade, Carol. Sim, Eles são os seus irmãos mais velhos. Ah, mas é que o meu irmão é isso, minha irmã fez aquilo. Eles são mais velhos. Você não precisa concordar, você não precisa se submeter, mas você precisa respeitar que eles vieram antes. Eles passaram por coisas que você não passou. sim. Da mesma forma, quem veio depois, vem depois do que você. Você tem mais bagagem do que a Sara, por exemplo. Sim, E é mais e nova. isso essa bagagem é sobre uma carga do sistema. Então ela tem uma preferência no sistema. Não, não é preferência, ela Como tem uma isso, não, uma precedência. precedência, como isso reflete na constelação, então? Se o sentimento de uma pessoa, de um irmão mais velho, pode atingir a gente no. Não, é assim, ele veio antes. Por exemplo, eu sou a caçula de 4. Sim, a Márcia falou que ela é a mais velha. Isso. A Isa Antunes está chegando. Oi, Isa, um beijo. Eu sou a A mais Meire nova. também falou que está aqui. Prazer, Meire. Ah, legal, que legal. Nossa, gente muito Que querida. delícia. Eu vi a Ânia também passando por ali também. Tá E uma delícia. o fato, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu sou a filha mais nova. Eu sou terapeuta desde os 2 anos de idade, né? Porque eu nasci, sabe aquela amiga que todo mundo procura para desabafar, né? Eu sempre fui. E no meu sistema familiar, eu era, embora a caçula, eu que botava meio que ordem emocional na bagaça lá, entendeu? Sim, Então, durante muito tempo, eu era, eu era uma autoridade, digamos assim, para os meus irmãos mais velhos. Eles recorriam a mim. E isso é uma distorção. Não é que eu não tenha que ajudar, não é isso. Mas eu me coloquei num lugar de grande, e eu não era grande. Eles vieram sim, antes, eles são grandes e eu sou pequena. Eu posso ajudar, eu posso acolher, mas eles são grandes e eu sou pequena. O que aconteceu? Isso virou uma sobrecarga sobre mim. Eu me sentia cansada, exaurida emocionalmente. Por quê? Porque eu me envolvia em coisas que não era eu que tinha que resolver.
Então, há uma Sim, inversão, né? Por exemplo, você entra numa empresa, você vai ser gerente nessa empresa. E você entra, tem funcionários que já estão lá há mais tempo. É sim, importante que você reconheça a precedência deles. Eles vieram antes do que você. Você é sim. gerente, você é autoridade, mas você precisa saber que eles vieram antes do que você. Se você Sim, passa por cima deles, você vai e eu ver que acho que é você aí não que a gente consegue aprende liderar. no trabalho também a tratar com essas dinâmicas. Meu marido entrou, Fê, boa noite. Então ele, por exemplo, que toma conta de uma empresa que era familiar e que hoje, né, ele está junto com os irmãos dele, mas tem funcionários que estão na empresa da época dos pais, ele precisa ter muito essa consideração e essa precedência com todo mundo que está lá. Então eu vejo ele dar autoridade para pessoas que estão lá por toda essa, né, por esse respeito, ai, pela pessoa entender melhor. Meu cachorro enroscou aqui, eu fui tirar dele a pimba. É Mas eu acho verdade. que é bom a gente entender e se colocar nesse lugar também. E Sim, me com conta qual que é a certeza. terceira lei. A terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Se você, por exemplo, nas relações entre iguais, marido, mulher, amigos, etc., colegas de trabalho, você dá um tanto, o outro retribui e põe mais um pouco. Você retribui esse tanto e põe mais um pouco, e aí os dois vão crescendo, né? E existe um equilíbrio entre o dar e receber. É, será que eu falo? Vou falar. Por exemplo, se alguém faz. Tá, isso aí é quando tem uma coisa boa, né? Eu dei uma coisa boa, você me devolve mais Sim. tal. E quando é uma coisa ruim? Quando o outro te dá uma patada, por exemplo, você tem que devolver um pouco menos. Ai, que bacana. É. Porque senão você Você vira não. aquele saco de pancada, né? Que todo mundo então fica. Isso, e aí gera um desequilíbrio. Achei Entende? Daí ótimo fica. saber que agora então a gente pode mandar a merda, porque tá escrito na constelação, é para o sistema ficar em ordem, entendeu? Eu só tô fazendo isso em nome do equilíbrio universal. Bem que a minha intuição disse: não fale, Neide, vai dar ruim. Olha, mas eu Mas adorei saber. você quer ver a Cuidado quando me única dá uma relação. ferramenta dessas. Gente, pelo amor de Deus, não vão divorciar por causa disso, né? Não, mas eu acho que é melhor, porque senão. Mas tudo isso vai levando a coisas pequenas, mas que eu acho que muita gente vive no dia a dia, que é o rancor, que é o Sim, ranço da pessoa, que é. Sabe, porque isso nada mais é do que um desequilíbrio em ou você achar que você dá demais, ou você achar que dá de, isso. né, que recebe de menos, ou que a pessoa te distratou, e aí vira aquele desequilíbrio que é, né, não tá certo. Só que então, enquanto houver esse desequilíbrio, vai ficando tudo desalinhado. Exatamente. E você sabe que é tão interessante que qual é o problema do desequilíbrio nesse caso? Quem dá mais vai ter um momento que vai se sentir abusado, vai se sentir não considerado, né? E Sim. quem recebeu muito, chega uma hora, Carol, que não tem como devolver. E aí a pessoa fica tão constrangida que se afasta. Quem se afasta é quem mais recebeu. Olha que louco. Sabe Sim. qual é a relação que não precisa, não dá para ter esse equilíbrio? Relação entre pais e filhos. Por quê? Porque os nossos pais nos deram a vida e nós jamais vamos poder retribuir à altura. O que é que nós podemos fazer? Recebemos a vida dos nossos pais e aí nós levamos essa vida adiante. Tendo filhos, se você não teve filhos, que você faça algo no sentido de servir, ou fazer um trabalho social, ou atender pessoas, de modo que você leve a vida adiante. Aí sim que se mantém o equilíbrio do seu sistema. Porque você recebeu e você ainda não externou. Isso, se você retém a vida, se você não leva a vida para frente, você vai ver que muitas vezes acontece uma doença, ou você fica preso ao teu pai e à tua mãe, né? Sim, Tem pessoa, claro que você tem que cuidar de pai e mãe, só que sim, a, a ideia é que o seu pai e a sua mãe cuidaram de você na infância, deram tudo o que eles sabiam, tudo o que eles podiam fazer. Erraram um monte, acertaram outro tanto, e você vai crescendo, e aí chega a sexualidade.
Com a sexualidade, nós entramos na vida adulta. Então, nós vamos nos distanciando dos nossos pais, introjetamos, não, nós tomamos o nosso pai e a nossa mãe no nosso coração, e aí, como adultos, nós seremos pai e mãe da nossa criança. E aí sim, você vai para a vida. Seus pais ficam atrás de você. Se você fica olhando para eles, você fica patinando, você fica de costas para a vida. E você é mãe, você sabe disso. O que você quer para os seus filhos? Eu quero que eles sejam felizes e que eles aprendam a viver por eles. Exatamente. Né? E para eles, eu até coloquei uns dias atrás, né, um texto sobre maternidade e abordo, né, também falo muito sobre isso. Um monte de gente me pergunta o tempo todo, porque eu acho que é uma coisa que ainda deixa um monte de mulher assim, né? Porque é um momento lindo. Eu amo ser mãe. Quem me conhece sabe o quanto eu lutei por ser mãe. Para mim é muito importante. Até depois que eu fiz a minha numerologia, que eu soube que, né, foi me concedido e os filhos para mim vieram como equilíbrio, eu entendo, porque assim, se eu não tivesse eles, eu não ia conseguir, porque né, eles trazem assim, eu de volta, não, então agora é o horário deles, né, desse amor. Mas eu tenho que ensinar a eles que o amor vem primeiro por mim, porque se eu não falar para eles, olha, eu me amo, como é que eu vou falar para eles se ame? Eu não vou atrás dos meus sonhos, como é que eu vou falar para um filho ir atrás dos sonhos deles? E muitas mães falam para mim, nossa, eu tô num conflito com a maternidade e o meu estilo, e existe mesmo uma transição gigantesca. E quando a gente trabalha em estilo, a gente trabalha com as prioridades que a gente tem, né? Então, hoje, eu vejo que o mundo, não é só as mães, está regido pela prioridade do conforto. Só que o conforto, ele pode ser físico ou de alma. Porque tem gente que, para estar confortável, ela precisa de alguns elementos que não são o conforto físico. E a gente precisa entender isso. Então, muitas mães acabam achando que o conforto físico pós-maternidade, e aí ela vai externar isso em looks, então ela só começa a usar leg, camisetão e tênis, porque ela precisa desse conforto físico e ela esquece da onde que ela está confortando a alma dela, o que mais é importante dela, o que mais que ela pode pôr de elemento que lembre quem ela é. Então, eu acho que tudo isso é um equilíbrio também, mas deu um assim em mim quando eu virei mãe e, né, nos primeiros meses, eu acho que todas as mães acontecem isso, que a gente olha para as roupas e a gente quer chorar, porque nada mais daquilo te representa, você muda muito, você amadurece muito, né? E aí eu olhava e as minhas prioridades mudaram. Então, assim, eu falava, gente, isso não é mais o que eu amo. E aí você vai buscando elementos, mas eu também não amava estar largada. E aí eu falava, é engraçado, eu falo, nossa, eu lembro que eu cheguei no salão, eu tinha acabado de ter meu segundo filho, a mulher falou, mas você tem um filho de 1 ano e você não está com olheiras, cadê elas? Eu falei, estão embaixo do meu corretivo. Eu tenho um filho, mas eu ainda tenho maquiagem. Sensacional. Eu falei, gente, por que eu tenho que ir mostrando, né? Eu acho que existe um culto, né? Assim, um cultivo da sociedade em que a mãe só é boa se ela fica ali 300% do tempo, ela se nega para se doar. E aí eu falo, como é que você ensina um filho a se amar se você está se deixando de lado? Né? E eu acredito que isso interfere muito no estilo das pessoas, porque tem muita mãe que coloca também. Eu já atendi muita cliente com essa questão da mãe, ela se deixou de lado, ela criou essa filha, mas colocou em cima dela todas as expectativas e o que ela gostaria de ter sido, e ela deixou de lado pela filha. Então aí ela quer que a filha se arrume, que a filha use isso, que a filha goste daquilo, que a filha tenha tal estilo que ela idealizou. E aí eu falo, como é que a gente trata isso numa pessoa que não se conhece? Né? É verdade. É muito complicado. É muito complicado, por isso que eu acho que o trabalho está tão relacionado, porque já começa lá, nas maneiras que a gente tem de estilo. Então, né, quando eu falo de prioridade de vida, de alma, a gente tem a adequação, que também é um estilo que a gente pode estar preocupado, né? Por eu acho, né, por algo que tenha acontecido na nossa vida, né, por algum erro no sistema, tudo isso, você então precisa se adequar ou se enquadrar, como você disse, eu sentia que eu não fazia parte. Quanta gente sente que não faz parte, mas ela não sabe do que ela queria fazer parte. Sim. E aí ela compra em excesso e em descontrole, né, e ela não se sente satisfeita para conseguir esse pertencimento, que ela não vai conseguir adquirindo roupa. É uma ilusão. É verdade. E aí então eu falo, tem gente que está muito preocupada com a adequação, mas ela precisa entender para quê e para quem, que é a pergunta que eu faço.
Para que você se veste, para quem você se veste, para onde você vai. Porque assim como tem adequação, eu falo que tem gente que a prioridade pode ser de vida, onde ela quer impactar. E como é que a pessoa ela vai ser adequada e impactar ao mesmo tempo? Aí quem resolve isso sou eu. E eu falo, só que não tente ocultar isso de mim. Eu falei, me deixa saber, porque algumas clientes, na hora da gente fazer as escolhas, então eu coloco lá algumas estampas, algumas cores, elas amam algo, assim, e eu até sei, analisando ela, que ela gostaria de alguns elementos, mas ela quer passar para mim, então a Carol só vai conseguir me deixar chique, e o chique eu escolhi essas cores neutras aqui. Então eu vou falar para ela que eu não gosto desse laranja, porque senão ela vai achar que eu... E eu vou entender como que eu coloco o laranja em você, você se sentindo bem e pertencendo a esse lugar, né? Só que você precisa me contar, porque se você tentar, né, fingir que você não é nada disso, a gente não vai conseguir chegar num resultado bom e num resultado eficiente. E hoje eu vejo que, né, cada vez mais, então eu acredito que muitos profissionais, eu sempre falo, pense em alguém que se destacou no seu meio, no seu ramo, algum concorrente, alguém que você admira e que você segue. Essa pessoa, com certeza, ela tem uma identidade bem, assim, expressiva e que você consegue reconhecer. Ela tem elementos visuais que você consegue lembrar. Eu lembro que quando eu estava explicando isso, né, para as clientes, ou elas me traziam alguém da moda, ou algum artista, ou alguém do trabalho delas, mas sempre tem uma figura que você fala, gente, né, assim, ela vai com um tênis diferente, todo mundo olha, alguém pode ser que você não seja o seu estilo, mas você admira na pessoa ela se conhecer. E através desse conhecimento, ela saber expressar isso através de roupa. Então, as pessoas que fazem isso sem uma terapia, sem uma consultoria, já estão muito à frente. Porque diferente, né, de habilidade, ela tem um talento, né? E ela consegue sentir isso nela e expressar. Mas geralmente essa pessoa se destaca, porque a gente já lembra dela. Então você vê, ganham presentes super assertivos, porque é aquele tipo de gente que as amigas lembram quando vê, né? É aquela que a gente fala, pô, mas ela chega e todo mundo, o que que ela tem? Ela sabe pôr em elementos visuais o que está dentro dela. Ela não é mais estilosa, ela não é mais bonita, ela não é nada mais que você. Ela só está se apropriando do que é dela. E o que falta para você se apropriar do que é seu? Se conhecer. Eu falo, Sim. então, né, vai em busca de um autoconhecimento, de uma constelação, de uma terapia, entende o que está regendo o seu universo e me fala daí o que você quer passar, que aí a gente consegue trabalhar, né, sem maquiar. As pessoas têm tendência a maquiar o que elas gostariam de ser. Eu acho Isso. que, né? Você sabe que as pessoas têm muito medo de errar, muito medo de não serem aceitas, né? De não serem aprovadas. Então, eu falo por mim, por exemplo, na questão da roupa, eu sei que eu tenho adequação para me vestir, mas eu fico no básico, entendeu? Sim. Agora, eu vejo alguns looks que você posta, eu falo, gente, eu usaria isso, mas eu jamais teria ideia de unir esta cor com esta, este Sim. elemento com esse, e ficou lindo. E foi o que eu falei, se você é uma pessoa que estar adequada, e como a Neide tem um estilo mais tradicional, clássico, é uma pessoa que tem aí uma caminhada, uma jornada dentro desse estilo, uma história de vida dentro desse estilo, você pode combinar verde bandeira com azul marinho. E isso não é uma combinação igual o roxo e o pink, que vai assustar, que vai impactar. É uma combinação gostosa. Tem a psicologia das cores aliada, então se você quiser passar mais confiança, você vai pôr o azul. Se você quiser passar mais receptividade, o verde. Só que são duas cores que não tem nada de wow. Eu acho que agora tem aí muita gente falando de consultoria de imagem, de estilo de cores, assim como o seu trabalho, né? O meu trabalho também tem muita gente chegando e falando. É bacana se vestir colorido, é lindo, mas antes de tudo é com intenção e saber o que você tá. Você não precisa de algo, né? Eu falei, Neide, põe um blazer marinho. Um blazer marinho, gente, não é algo assim, fora de contexto, né? Fashionista. Você pode deixar ele com uma linguagem fashionista, mas é algo tradicional. Sim, claro. E é importante a gente saber como se comunicar visualmente mesmo, porque a nossa expressão facial comunica muito mais do que a nossa fala. A nossa roupa Sim, também. Né? De sim. repente, se você vai se veste de uma maneira inadequada, o que seria inadequado, na verdade? Eu não sei definir, Carol, mas eu sei que às vezes eu olho para uma pessoa e falo, ai, eu jamais pensava assim. Todo mundo fala isso.
E quando eu comecei a falar sobre esses assuntos, e algumas pessoas começam a vir para mim, mas o importante é o quê? Então, a pessoa tá bem, ou é isso, ou é aquilo? É exatamente o que você me trouxe, é o equilíbrio entre você estar bem, mas eu acho que a pessoa que também só pensa em estar bem e não tem a mínima noção de se inserir, ela vai acabar perdendo. Então, ela vai acabar perdendo, se ela é uma pessoa que ela tá aí na mídia, ela vai acabar perdendo visibilidade, ela vai acabar perdendo contrato, dinheiro, enfim, né? Status, o que seja interessante para ela, ela vai perder ou ganhar alguma coisa. É uma escolha. Sim, eu estou super feliz, eu falo, tem gente que é o rebelde, então eu só vou fazer isso. Tá bom, você pode fazer, desde que você saiba que é consciente essa escolha. Né? Então, inadequado, eu acho que o excesso de adequação é um problema quando a pessoa não pode pôr elemento nenhum dela. Que nem você me falou, eu amo óculos vermelho, eu vou usar uma marca minha. Pronto, isso está respeitado. Isso faz bem para você, isso te traz segurança, isso te faz feliz, isso te traz uma identidade. Isso é seu, pronto. A gente vai buscar outros elementos. Agora, então tá, então eu vou aqui vir de pijama falar com vocês, sabendo que a gente está fazendo um negócio sobre estilo. Eu acho que a gente tem que ter um pouco do doar para as pessoas, né? A gente não precisa ser só doação, mas a gente precisa doar para as pessoas esse cuidado com a empresa que você trabalha, com as pessoas que estão te vendo, com os seus clientes, que são as pessoas que pagam pelo seu serviço. Por que não ter esse cuidado, gente? Sabe quem que é tão egocêntrico que não pode ter esse cuidado? Então vamos trabalhar? Por que que você não pode em nenhum momento não estar, né, perfeito, no que você se sente bem? Porque não vai ser sempre que a gente vai se sentir bem. Quantas vezes eu já fui em um lugar que não era só o que eu queria? Então, isso é um equilíbrio. É saber dizer não, saber dizer sim, saber dizer não, saber dizer sim. Sim, Né? e isso é para a vida, né? Isso Sim, é para a vida. eu trouxe aqui no script, né, um trecho do livro da minha tia, né, porque eu não podia deixar de citar Marisa Tami, que é um livro, né, escrito mesmo que vocês, né, usaram como ferramenta do processo Hoffman, né, por muitos anos, e que eu peguei de lá muita coisa do que eu uso no meu trabalho, e que fala assim, em busca da aceitação, muitas vezes a gente incorporamos aspectos que podem ser negativos ou positivos, e isso acaba nos programando para ser o que não é nosso na nossa essência. E isso é de roupa. Assim, né? Para mim, isso é totalmente. Então, você pega aquilo como verdade e você põe e aquilo não é seu. E aí? E aí você se perde, daí você abre seu armário, você não está feliz, você compra, gasta dinheiro, paga uma fatura aí que você poderia estar fazendo outras coisas e não te traz felicidade. Né? Ó, a Dani Rocco está colocando Marisa Tami, minha mestra amada. A Marisa Tami, ela tinha um jeito Dani, de se que vestir. delícia! Que delícia! A Marisa Tami tinha um jeito de se vestir que era dela. Sim. Não era modinha, mas ela tinha marca. Ela tinha os uma elementos visuais presença, que ela um usava carisma. muita coisa do étnico, do universo boêmio, do universo hippie, que é algo que ela tinha de liberdade na alma dela, mas ela nunca deixou de se adequar a todos os lugares que ela esteve. Então, ela põe uma calça riponga de seda porque ela estava atendendo uma pessoa importante. Lógico que, né, eu falo quanto com o tempo e com, né, a maioria das pessoas que eu atendo tem mais de 30. Por quê, gente? A gente precisa de uma estabilidade financeira para poder investir em roupa. A maioria de nós precisa. Então, assim, não é algo que você vai fazer lá adolescente, porque você ainda não tem um poder, assim, de escolha e de dinheiro para escolher o que você está vestindo. Mas a partir do momento que você pode pagar pelo que você veste e escolher, você saber identificar, então a gente via no elemento dela, né, as coisas do budismo, as coisas da religião, e aquilo traz conexão. Então, ela criou uma marca pessoal. Então, por isso que a gente não esquece dela, porque ela, assim, ela aliado ao quê? Que eu falo, que, né, você falou, a gente observa. Sim, é o carisma, é o jeito da pessoa, é a energia dela. Eu falo que, né, a gente chama na consultoria do yin yang, que é se a pessoa ela tem um equilíbrio mais masculino ou feminino, e o como isso é interessante ou evidenciar ou quebrar, dependendo da profissão. Então, assim, a minha tia, ela tinha uma energia feminina, mas uma força masculina. E aí, no rosto, ela era mais um rosto todo arredondado, que seria mais feminino, mas ela tinha a estrutura óssea mais masculina. Então, tudo isso são elementos, e aí você tem que saber brincar. Quem soube fazer isso e criou uma marca pessoal muito forte. Então, eu falo, a gente vê aí a Hebe, né, gente, que era um estilo total. A gente sabe, a gente lembra a pessoa, o Faustão mesmo, com os relógios, né? A gente vai trazendo pessoas que têm um estilo que você lembra do estilo, é aquela pessoa.
Então, eu falo para Sim. um profissional hoje que quer construir uma marca, né, uma marca pessoal sólida e que também trabalha, pode ser dentro de uma empresa, mas principalmente para quem presta serviço, que nem a Neide, ela é terapeuta, ela, né, faz a constelação e hoje ela atende online, ela precisa, né, da internet. Eu falo, o Instagram é a vitrine mais barata que a gente tem se a gente souber usar. É Não é, verdade. né? Pô, quanto custa para você se expor num shopping, né? Para você hoje, para a gente estar aí falando com 20 pessoas, você teria que ter todo um esquema, cadeiras. Não, a gente está aqui falando, tem gente assistindo, mas saiba o que você está comunicando e que seja intencional. Então, a marca pessoal sólida, ela é feita de intenção e coerência. Porque não pode ser algo que não seja você, mas tem que ter uma intenção, né? E aí você vai lembrar de pessoas aí do seu meio que tem isso e pensar a hora que você vai se expor aqui, tirar uma foto, você está comunicando o lugar que você quer, né? O lugar que você quer que as pessoas lembrem de você. Sim, com certeza, com certeza. Falei tanto que até fiquei sem ar. Mas olha, você falou da Marisa, essa é a Carol, gente. Olha o que eu nunca pensei na Marisa do jeito que a Carol falou, mas é verdade, tem tudo a ver. E é isso, Até é vi aquela essa. revista lá dela, que ela se vestiu totalmente coxinha. Se eu atendesse ela lá aquela hora, eu ia falar, viu, meu, você estava querendo agradar quem? Naqueles chiques e famosos que se dane eles, Na porque você não revista estava Caras, né? vestida. Você não estava vestida. Ela na Caras não estava vestida como ela era. Porque em algum momento alguém deve ter falado para ela e ela que não era. Então ela colocou alguns elementos ali, mas você vê a preocupação em estar, até a pose. E hoje isso não rola mais, gente. Hoje, quanto mais autêntico, e assim, ela fez a marca pessoal dela tão forte porque ela atendia centenas de alunos que viam essa essência dela. Mas para quem se expõe na revista uma pessoa completamente diferente do que é, não cola, entendeu? Cai, a pessoa São outros cai. tempos, né? Eu fico Sim, imaginando, se a Marisa estivesse entre nós hoje, nossa, ela ia dar um show, porque ela era sim, muito adaptável, né? Ela, sim, sim. ela fazia, e era muito adequada e muito carismática. Sim. Então, eu acho que assim foi muito gostoso para mim descobrir as ferramentas que a Neide trabalha, como isso pode estar alinhado à consultoria. Eu quis trazer isso em homenagem ao Dia do Psicólogo, mas porque né, no nosso processo, eu acho que eu tenho falado de uma maneira, na minha rede social, eu gosto de deixar isso claro, cada vez mais fácil. Por quê? Porque eu entendi que quanto mais a gente fala difícil, melhor é para o nosso ego e mais difícil para o nosso cliente. E eu não Sim. preciso ficar acariciando o meu ego na hora de explicar moda para vocês. Sabe, eu não estou conversando com as minhas colegas e nem dando aula. Eu estou falando com gente que não entende essa língua. Eu não vou ficar fazendo isso. Então, por isso que eu pedi para a Neide, explica a constelação da maneira mais que é o que você fez, trazendo exemplo, para a gente pôr o nosso ego de lado. E eu acho que as lives traz isso, né? Vamos É falar disso verdade. no tete a tete, de como é que é? Então, assim, às vezes Sim. uma pessoa olha lá as bolinhas da combinação, que eu falo que faz um sucesso, e ela pensa, não, mas isso é um trabalho só de roupa. E não, isso é um trabalho muito além. E se você tiver a oportunidade de fazer um trabalho de estilo, mas também de autoconhecimento, o seu resultado vai ser É. imensamente melhor e mais positivo, né? Eu tô pensando, aí eu falei, Neide, quantas sessões uma pessoa precisa para você me contar qual que é o problema dela para ela chegar assim, Carol, olha, a gente vai trabalhar isso, mas é pensar em algo mesmo aliado, porque não tem como a gente olhar e falar de uma marca pessoal, de um vestir, porque o vestir a gente tem que externar o que está dentro da gente. Não tem como você ecoar algo que você tá sem saber, né? Com certeza. A Andréa Mota está dizendo, Carol é uma profissional incrível. E olha, eu concordo com você, Andréa. E Eu ela é tô. outra, incrível. É a É, diva festeira, vai fazer todas as nossas festas, coquetéis em breve, quando acabar essa pandemia. Eu falei que aqui a gente está na vitrine ao vivo, que não custa nada, mas eu adoro uma vitrine pessoal, com, né? Vamos beber, comemorar, porque a vida é muito curta para a gente também não aproveitar. Então, eu acho que assim, e a gente, você vê, é o que você falou, a gente se alia e a gente se linka com pessoas que estão no mesmo ritmo de evolução que a gente. Tudo que não é, vai né, pela energia, pela constelação, pelas roupas, a gente vai fazendo essa pré-seleção, né? Do que é, funciona ou não. é verdade, é verdade. E eu estou muito feliz de ter te reencontrado. Eu falei para Carol, eu não largo mais, Não, porque eu também. Para mim, eu falei, eu encontrei uma base,
né? E alguém que pode me trazer, assim, além de um pouco da minha tia, que eu não vou mentir, e a Neide, eu fui completamente honesta com ela. Eu falei, não, a gente vai trabalhar sim, e eu vou ir te atender pessoalmente, mesmo na quarentena. Você tá com Covid? Eu não tô. Posso ir na sua casa? Pode. Não, porque eu quero estar mais perto, eu quero que você me conte coisas que eu, infelizmente, eu não tive o prazer, né? Eu ainda não pude conhecer. Mas eu acho que, assim, ela tá feliz pela sua evolução, né? E por a gente estar podendo estar próxima, por a gente estar podendo fazer isso juntas, por a gente estar se conhecendo melhor, que eu acho que se, né, se ela tivesse viva, a gente já ia ser bestes. Mas o universo arrumou um jeito, né, de colocar a gente. Foi através da internet. Então, né, Exatamente. você vê, num mundo assim que é pequeno, tudo eu te conheço, mas foi através da internet. E se eu não comunicasse o meu trabalho lá, por isso que eu falo, gente, fale do que você faz, não tenha vergonha. Porque se você não falar do que você faz, as pessoas não vão adivinhar. Se eu nunca tivesse falado, a Neide olhar lá, nossa, que graça, a Carol, sobrinha da Marisa, tem um carinho. Ela tem 2 filhos, que fofo eles, né? Nossa. Assim, e acaba, não, porque foi através do trabalho que a gente se conectou. E podia ser que a gente marcasse, sem ser isso também, um almoço, algo. Mas, gente, fala sobre o que você faz, que isso pode te conectar com pessoas que vão fazer uma diferença na sua vida. É verdade. Sabe? E impactar positivamente no na sua evolução. A Neide trouxe para mim uma evolução como pessoa, né? Uma descoberta como pessoa, algo rico para mim. Então, assim, foi através de eu fazendo propaganda, né? Fazendo meu marketing pessoal que eu me conectei com ela. Então, não ache que isso é besteira, porque isso pode ser muito além, né? Eu acho que também eu falo lançamento semente, é o lançamento de você jogar o tipo de gente que você É, quer colher também. é verdade, é verdade. Acredito muito nisso. A Dani falou que hoje tem festa no céu. Eu acredito sim, sabe? Com Que a certeza, com Amá deve estar certeza. feliz. Ela Deve deve estar estar muito tomando uma feliz. caipirosca Nossa, lá que em delícia. Eu cima. vou tomar já já que sextou também, né, gente? Aqui eu quis ser educada. Na nossa próxima live a gente vai beber, né, Neide? Porque a gente não é obrigada mais a fingir que a gente é santa para ninguém. A gente está bem entendida aqui já com essa, né? Eu já trabalhei bastante aí o meu. Depois eu vou constelar da onde que veio esse excesso, como se eu não soubesse, né? Mas um drink sempre fez bem. Eu falo que trazendo, né, a alegria, que é o que. E eu espero que todo mundo que tenha assistido tenha entendido o como a constelação pode ser, né, um super benefício, pode trazer aí coisas muito importantes, o quanto a consultoria é um caminho para o autoconhecimento também, e tem, né, então, assim, para as pessoas que trabalham com a Neide, entenderem, nossa, mas como que isso está linkado? Que às vezes você tentou dar uns spoilers, mas a pessoa ainda não entendeu, né? É Então, eu verdade. acho que isso ficou, assim, evidente. Agora vocês vão começar a ver ela aí toda arrumada, toda impecável, toda cheia de identidade nos looks, e eu aqui toda segura falando, e vocês já sabem de onde é que veio. A Né? gente faz uma dobradinha. Sim, sim, com certeza. Mas é muita gratidão mesmo por todo mundo aí que assistiu, né? Pelas meninas que trabalham com você, pela sua irmã, né? Sim, Por todo mundo que conhece a minha tia. Ó, gente, vocês sabem que é, né? É meu time, é o meu crush. Não tem jeito de eu dizer que não, né? Não tem como. é verdade. Eu acho que essa energia linda que foi essa live é em honra a Marisa Tami. Eu acho que Sim, hoje é festa no céu em honra dela. Eu falei, eu quero, né, eu quero que ela veja a gente se potencializar e ser feliz, porque era isso que ela queria, né? e E eu eu tenho tenho certeza que ela certeza. tá ficando assim cada dia mais contente com o que eu falo com e tudo isso que ela semeou, porque a gente, vamos falar a verdade, ela semeou isso. Sim, Ela e semeou. Então, eu tenho certeza, Carol, que ela tem muito orgulho de você. obrigada. Ela não tem, enfim, eu tô vivendo assim, tô tendo mais contato com você e eu fico encantada. E o meu encantamento me enche o coração de alegria, porque eu sei que seria a alegria da Má. Eu acho que ela amava você de um tanto e ela deixou um legado para você. Independentemente do que tenha acontecido Sim, exteriormente, o legado está dentro de você e esse me sim, porque veio o que eu muito. falo, o legado é ser sobrinha dela. Exato. Né? E isso nada vai mudar, graças a Deus eu tenho. E eu acho que há um tempo atrás eu estava ouvindo um podcast e falava uma frase budista que o que aconteceu na sua vida foi o melhor que poderia ter acontecido. Eu não sei se eu teria me tornado,
seria essa pessoa se eu não tivesse passado por tudo isso? Sim. E eu acredito que talvez eu não seria, porque foi através, né? Eu falo de todos esses cortes que eu fui aprendendo a reflorescer. Mas hoje é o melhor que poderia ter me acontecido. Não é o que eu gostaria, gente, mas foi o melhor que poderia. E olha como é perfeito. Eu sou plenamente feliz e consciente disso e fico emocionada quando me trazem que ela... Eu gostaria muito mais que ela estivesse aqui, talvez que eu fosse uma merda de pessoas, não me conhecesse nada e só tivesse ela do lado, sabe? Mas... Foi o que eu recebi da vida, com as perdas que eu tive. Eu acho que a gente teve que aprender a ir atrás de ser uma pessoa, né? E não ficar na sombra de ninguém, porque o legado dela foi a energia dela e a alegria dela, né? E eu acho que agora a gente vai pôr o holofote na luz de cada um, porque a gente tem que brilhar nas nossas potencialidades em honra a ela. Isso É mesmo. isso, Isso né? Eu acho que é isso que a gente está querendo trazer.